Fala pessoal, aqui o professor Júlio Rodrigues, de Sociologia, mais uma vez, para trazer a vocês algumas reflexões fundamentais dessa construção que a Sociologia vai estabelecer já no século XIX. Mas ela não caiu do céu, ela precisou ter um desenvolvimento baseado nessas construções que vieram já lá do século XVIII. E como vocês vão perceber, até um pouquinho antes dessa própria modalidade. O que acontece então? A Idade Média havia abrangido o tempo do século V depois de Cristo, ano 476, até o século XV depois de Cristo, ano 1453. Essa é a Idade Média colocada aqui. O que aconteceu nessa Idade Média? O domínio praticamente absoluto da Igreja Católica Apostólica Romana. Percebam, quase 1000 anos desse domínio e desse desenvolvimento. Apesar dessa construção, já no século XIV, nós começamos a desenvolver a perspectiva da Renascença. Tá? Ainda faltam 200 anos para terminar, praticamente, 100 anos para terminar a questão da história medieval. Só que já começa a nascer esse ímpeto, através do quê? Do Renascimento, que é a retomada das ideias gregas, e através do humanismo, que é a colocação do ser humano como tendo essa modalidade, essa perspectiva dentro da sua própria sociedade. O que é importante entender? Todas essas perspectivas trazem a visão antropocêntrica, sendo que lá no domínio da igreja predominava a visão teocêntrica, uma visão que colocava Deus como tendo exatamente essa perspectiva. Pois bem, quando ela começa a ser desenvolvida, ela vai acabar funcionando como uma modalidade de construção de novas ideias e de novos pensamentos. Isso nos interessa até chegar quando? O século XVIII. Porque no século XVIII nós temos o iluminismo. O que é o iluminismo em termos da sua modalidade? É exatamente essa consideração da razão humana como o farol da humanidade, a fim de levar o ser humano para um novo patamar, uma nova condição de construção de pensamento e de ideia. Funciona muito bem e acaba estabelecendo novas relações e novos princípios essenciais. O século XVIII, para seu desenvolvimento, começa a ter grandes mudanças e grandes pensamentos voltados para essa tentativa de colocar esse ser humano como sendo o centro. Mas lembrem-se, é fundamental entender que essas heranças acabam fortificando, acabam construindo novos ideais, novas modalidades, que vão acabar trazendo novas maneiras de se compreender a própria visão do ser humano. Prova disso é a Revolução Francesa, 1789, e a Revolução Industrial. O que muda? A Revolução Francesa traz o conceito da cidadania, e a Revolução Industrial, ela traz a perspectiva do homem como artífice dessa própria natureza de mudança. Justamente por isso, nós vamos ter o quê? Aquilo que é entendido como sendo uma forma de compreensão absoluta da própria razão. O que essa forma de compreensão absoluta trouxe? Colocou a Europa como sendo o centro de todo o desenvolvimento do próprio ser humano no mundo. Se você observar os planisférios mais antigos, vai ver que a Europa está até empurradinha um pouco mais ali para o meio, para parecer que ela de fato é esse centro que emana todo o conhecimento para o mundo como um todo. Por que isso é tão importante? Porque vai fundamentar para nós uma série de críticas de modalidades que, inclusive, vai fazer nascer na segunda metade do século XIX o que nós chamamos de antropologia. Perceba, antropologia não é antropocentrismo. Antropologia se designa como sendo o estudo do ser humano. E esse estudo do ser humano nos faz compreender o que nós somos, como fazemos e como lidamos com o mundo ao nosso redor. A própria transformação passa por essa medida e por essa necessidade. Para vocês fazerem uma ponte bacana, você pode pensar, por exemplo, que lá no século XVIII para o século XIX, um dos maiores pensadores da modernidade, Immanuel Kant, faz uma crítica a essa ideia de uma razão pura. O que é a razão pura? Esse fundamento iluminista que dizia que a razão teria a capacidade plena de resolver todas as ideias. Lembrem-se, é um conjunto, uma perspectiva que vai lançar novas modalidades e novas reflexões. Beleza, galera? Fiquem atentos, olhem os conceitos. Nos vemos por aí. Grande abraço e até mais.